Obrigado. Senhores, amém? Vamos ficar em pé, vamos dar início ao nosso culto de estudo da palavra. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nos reunimos na noite desse dia, neste lugar. Pai amado, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor nos trouxe aqui em segurança, guardou a nossa vida, nos deu um dia abençoado, e eu tenho certeza, meu Pai, que também nos dará uma palavra edificadora, que irá, meu Pai, suprir as nossas necessidades espirituais, fortalecendo a nossa fé. Pai querido, abençoa os que aqui estão presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, de igual forma o Senhor vem estar abençoando, abrindo o entendimento, meu Pai, para compreendermos a Tua boa e agradável vontade. Toma, meu Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, nos usa, meu Deus, de forma poderosa, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja o nosso guia, o nosso professor por excelência. Edifique, meu Pai, a todos esses que ouvirão essas palavras, que não é nossa, é sua, meu Deus. Veio pelo Teu Espírito e é fundada na Bíblia, que é a Tua infalível e edificadora palavra. São as bênçãos que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. É legal, a gente fecha os olhos para orar, e tem um povo, né? Chega assim, glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Já de antemão, para você que está aqui e você que nos assiste pelas redes sociais, né? Quero já comunicar que a nossa transmissão, a transmissão dos nossos cultos via redes sociais, se dará apenas esse mês de junho, tá bom? Estaremos fazendo transmissão ainda, mas para julho, se tudo permanecer como está ou melhorando, né, que essa é a tendência, nós não estaremos mais fazendo as transmissões online dos nossos cultos. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Amém? Diz assim: a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Podemos assentar? Esse versículo, ele me traz uma lembrança tremenda da minha juventude, quando eu, novo convertido nem tanto, né? Mais jovem ainda, minha mocidade, 18 anos, 18 para 19 anos, já militando na obra do Senhor, sempre fui ativo na obra de Deus. Desde que eu me converti, que eu ouvi a palavra de Deus, eu sempre fui ativo, eu sempre trabalhei na obra do Senhor. Hoje estou com 50 anos de idade, sempre atuei na obra do Senhor. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre atuante. Mas esse versículo me traz uma lembrança muito legal, que quando eu li ele pela primeira vez, Leninho, eu pensei assim: se um dia Deus tocar no meu coração e eu abrir uma igreja, e tiver que dar um nome para esta igreja, eu vou chamar
igreja dos primogênitos. Olha o nome que eu queria colocar na igreja, a igreja dos primogênitos, por causa desse versículo, né? Graças a Deus, hoje eu sou pastor, não precisei abrir uma igreja, Deus nos colocou aqui para administrar enquanto for a vontade dele. E toda vez que eu leio esse versículo, me vem essa lembrança, uma lembrança boa no que sentido? Não de abrir a igreja, mas no sentido da minha juventude, que eu estava ali querendo cada vez mais, vamos dizer assim, irmão Zé Luiz, o primeiro amor, né? Querendo fazer, querendo trabalhar, pastorear, né? E já é uma confirmação da obra de Deus na minha vida. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer novamente esse estudo eu já apliquei aqui na igreja tempos atrás, há um tempinho atrás, e eu queria trazê-lo novamente. Fizemos algumas poucas mudanças nele, mas eu queria trazer para o nosso entendimento. Demos o título de Fundamentos da Igreja. É claro que falar de fundamentos de igreja se abre um leque muito grande. A palavra de Deus, né, vai nos dar vários assuntos para nós tratarmos como fundamento da igreja. O que é o fundamento? O fundamento é a base. Quem vai construir uma casa, a primeira coisa que ele tem que fazer? A fundação. Tem que ir lá cavar o buraco, colocar ali a malha de ferro, né? Ali as ferros subindo, encher aquilo ali de concreto, tem que ter uma perfuração de não sei quanto por não sei quanto, achar terra firme, enfim, aquilo é o fundamento, é a base, para depois se construir ali em cima uma casa para que ela não venha cair. Antigamente era costume das igrejas, sabe dessa, né, Ana? Fazer a pedra fundamental. Não sabe dessa? Larissa sabe, né? Não. Antigamente, quando se ia construir uma igreja, se fazia uma cerimônia no terreno. E essa cerimônia era a cerimônia da pedra fundamental. O que se fazia? Iam fazer as sapatas para a construção do templo. Na sapata principal, ou em uma das sapatas principais, ali, ou aonde ficaria o altar, seria a pedra fundamental. Se fazia um buraco e ali se colocava uma caixa com alguns utensílios dentro. Isso é muito comum a gente ver em filmes americanos, só que os americanos eles fazem, é um costume americano, aquela caixa depois de anos se abre e tira ali dentro, aí tem cartas, tem história, tem fotografias. Nas igrejas, aqui no Brasil, tinha esse costume, a pedra fundamental, e ali se colocava uma Bíblia, algumas colocavam uma harpa, colocava coisas referente à igreja e fechava a pedra fundamental daquela igreja. Era um costume muito legal. Hoje não se faz mais isso, né? Perder esse costume. Mas era um costume até muito interessante. Eu acho que seria interessante se fizesse ao estilo americano, que no futuro pudesse abrir. Aí ia pegar lá e ia ter uma carta lá. Olha, a carta do nosso saudoso pastor Carlos. Quando ele escreveu essa carta, olha, ele estava com 50 anos de idade. Se ele tivesse vivo, ele estava com 150. Já se passaram 100 anos. E olha que ele escreveu aqui, Elia, cara. Seria muito bonito. Mas aqui não. Se enterrava tudo, ficava ali como o alicerce. Mas eu quero falar de algumas coisas sobre fundamentos da igreja. Isso aqui a gente sempre fala. Né? Se eu perguntar aqui sobre a palavra igreja, nós vamos achar esse texto aqui. A origem da palavra igreja vem do grego eclésia ou eclesia,
significa os chamados para fora. Literalmente, tá, irmãos? Literalmente, a palavra igreja ou eclesia significa os chamados para fora. Aí se acrescentam a isso. Chamado para fora de onde para onde? Né? Aí de fora do mundo de pecado para uma vida santa. Ok? Mas eclesia ou eclésia também significa assembleia. Assembleia. Antigamente, bem antigamente, não no nosso tempo, mas antigamente ainda, se usava a palavra igreja ou igreja para quando se ia fazer uma reunião, uma assembleia. Se chamava por este nome. Tá bom, pessoal? Mas literalmente, eclesia ou igreja significa os chamados para fora. A igreja de Cristo, que somos nós, né? Fomos convocados, tirados para fora do mundo e postos a uma posição privilegiada em Cristo. E eu quero ler com você Efésios capítulo 2. O versículo 6, Efésios capítulo 2, o versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós nos tornamos igreja, nós alcançamos o lugar privilegiados por Cristo. Veja, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós passamos pelas águas batismais, as águas batismais, ela tem sentido de morte. Aprendam isso. Quando você é imergido nas águas, está se matando a velha criatura e se traz a vida, uma nova criatura, pessoas para viver em novidade de vida. Agora, alcançados, né, tirados desse mundo e alcançados uma posição privilegiadas em Cristo. Quer ver um exemplo de privilégios que nós alcançamos devido à morte e ressurreição, porque nós fomos chamados para fora do mundo do pecado? Quer ver um exemplo muito bom? Deus, Ele tem um herdeiro. Quem é o herdeiro de Deus? Jesus Cristo, diz a palavra. Mas a palavra de Deus também diz que nós, o que nascemos de novo, que aceitamos Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo. O que é ser co-herdeiro? É a mesma coisa que co-autor ou co-réu. Está na mesma posição de igualdade. Quer ver? Eu e minha esposa temos uma filha. Quem é a nossa herdeira? Se nós morrermos, porque se não morrer não tem herança. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer. Só existe herança com morte. A nossa herdeira é a nossa filha, Chayane. Amém, irmãos? Mas aí, dá uma doideira na nossa cabeça, se é que eu posso chamar de doideira. Eu falo doideira porque é 50 já, né? A Cláudia fala assim: vamos adotar uma criança. Vamos, mozão. Mozão sou eu, tá? Mozão sou eu.
Vamos adotar uma criança. Tá bom, vamos adotar um Anderson Braz, né? Que não é uma criança, é um jovem, mas posso adotar. No momento em que eu o adoto, ele passa a ser co-herdeiro com a Cheyenne, na herança, nos nossos bens. Se eu e minha esposa vier a óbito, os dois têm direito em partes iguais. Mesmo ela sendo de sangue, e ele não. Ele por adoção. Mesmo assim, terão partes iguais. Com Deus não é diferente. Por isso, privilegiados. Nós hoje fazemos parte da família de Deus. Logo, co-herdeiro em Cristo das bênçãos do Senhor. Então, somos privilegiados. A igreja foi fundada, e eu canso de falar isso, e preciso repetir sempre. A igreja foi fundada pelo próprio Cristo. Quem fundou a igreja não foi pastor A, pastor B. Quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é o fundamento dela, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja é Cristo. Temos que entender isso. Tem muitas pessoas que fazem Lucas Marinho a seguinte afirmativa: foi um homem que inventou a igreja. Foi um homem que inventou a igreja. Isso é invenção da cabeça do homem. Não é, não foi e nunca será. A igreja foi fundamentada por Cristo. Logo, que nós sabemos que existem os oportunistas, como em qualquer situação ou área da vida humana. E tem pessoas que se aproveitam disso para poder tirar, sendo redundante, tirar proveito. Hoje, no Brasil, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, abrir uma igreja é uma coisa mais fácil do que já existe. É só você abrir um CNPJ, fazer um estatuto, registrar na junta comercial, se eu não me engano, e está aberta a igreja. Inventa um nome e coloca lá, a igreja dos primogênitos. E está aberta a igreja. E a pessoa vai lá, em uma gráfica, manda fazer a carteirinha, dizendo de pastor, sou pastor. Sou pastor, sou pastor. Né? No Brasil tem essa facilidade. E oportunistas acabam aparecendo. Mas é claro que existem muitas pessoas sérias. Um dia alguém teve que fundar a igreja. É ou não é? Por exemplo, um dia alguém chegou e falou: eu vou fundar uma igreja chamada Assembleia de Deus. Na verdade não era Assembleia de Deus, era outro nome. Depois mudou para Assembleia de Deus. Né? Alguém tem que tomar essa iniciativa. E graças a Deus teve a facilidade. Mas tem outros que criam igrejas a fim de aferir status, poder, resultados. Aí, né, não podemos dizer que Cristo está no negócio. Mas quando Deus, no seu projeto, desenhou a igreja como um projeto de salvação à humanidade, é Deus o fundador da igreja. Mateus 16 é o texto que nós temos para fundamentar, porque não adianta só falar. Mateus 16, versículo 15, vai falar aí da confissão de Pedro, do 15 ao 19. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus ali perguntando. E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é Pedro, tá? Porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Veja que o nome do camarada era Simão Barjonas. Aí Jesus vira e fala: eu digo que tu és Pedro. Pedro significa fragmento, pedaço, pedra pequena. Tu és uma pedra pequena. Aí, olha para cá. E sobre, Jesus falando, tu és pedra pequena. E sobre esta pedra, que é a pedra angular, Jesus Cristo, ele falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, baseado no versículo 18, nós vamos entender que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Esse é o fundamento principal da igreja. Jesus Cristo foi quem fundou a igreja, não foi outro ser. Qual é a finalidade da igreja? Se nós fizermos uma pergunta e jogar no ar e perguntar aos irmãos, eu tenho certeza que alcançarei muitas respostas. Mas eu não quero entrar muito em debate hoje, então eu vou logo partir para o que nós escrevemos. Fala, Ana Cláudia, o nome das pessoas que estão conosco. Pastor Francisco. Missionária Neca. Renata. Adriana. Maria Amélia, sogra do meu coração. Rose Correia. Josivan. Esther. Silvana. Laura, minha sobrinha. Beatriz Ferreira. Irmã Miriam Ramos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos nós. Finalidade da igreja. Primeiro, a adoração. A finalidade da igreja é a adoração. Embora eu tenha colocado uma foto aí. Anderson, você não está nessa foto. Atrás do Rodrigo. Hã? Atrás do Rodrigo. Embora eu tenha colocado uma foto aí de propósito do Ministério de Louvor Terra Fértil, a adoração não é só através do cântico. O cântico é uma forma de adoração a Deus. A finalidade da igreja é adorar ao Senhor. Precisamos entender, irmãos, que quando Deus criou a igreja, Deus tinha esse propósito no coração dele, na mente dele. Qual é o propósito? Que nós, reunidos, pudéssemos adorar. Qual é a proposta do ministério de louvor? Ou deveria ser, espero que esteja sendo. Levar através dos cânticos congregacionais a igreja uma adoração. Uma adoração. Mas eu adoro a Deus com cântico. Eu adoro a Deus com a minha vida. Eu adoro a Deus com as orações, com as súplicas, com ações de graça, com comportamentos, com testemunho. Toda a minha vida tem que ser de adoração a Deus. Então, a primeira finalidade da igreja, e quando eu falo primeira, irmãos, não que essa seja mais importante do que essa que nós iremos falar, mas eu digo que é a primeira que nós destacamos, porque todas as três que nós vamos citar são de igual importância. Primeiro é adoração. Precisamos aprender a adorar o Senhor. Por quê? Porque nós já somos adoradores por natureza. Deus pôs um espírito no homem para esta finalidade. Deus colocou em você um espírito com a finalidade de adorar a Deus.
como estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, não podíamos adorá-lo da forma que lhe agradasse. O que Deus fez então em nós? Efésios 2, olha só. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Nós estávamos mortos, nós não adorávamos a Deus como deveríamos adorar. Aí lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus vai nos dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, irmãos, nós estávamos como? Mortos. Morto tem vontade? O morto, sem vida. O que é o morto? O que é a morte? É a ausência da vida. Era assim que nós estávamos nos nossos pecados. Aí Deus foi lá e nos deu vida. Hoje, com vida, nós temos a necessidade de adorar a Deus. Certa vez alguém disse assim, eu digo certo alguém, não é história, tá? Alguém disse com base científica em alguma coisa, não lembro qual para falar, mas eu lembro a história. O camarada disse o seguinte, que se você pegar uma pessoa e abandoná-la, ainda criança, e abandoná-la em uma ilha deserta, e ela for crescendo ali, logo ela estará adorando algum objeto ali. Logo vai estar adorando alguma coisa. Seja um objeto da própria ilha, seja uma pedra estranha, uma árvore de uma curva esquisita, seja a própria lua. Por quê? Porque nós temos o espírito de adoração. Mas quando nós estamos mortos, nós acabamos adorando aquilo que não é para ser adorado. Quando nós estamos mortos, nós estamos o quê? Cegos espiritualmente. E uma vez cegos espiritualmente, Josinaldo, a gente não consegue ver o que é de Deus. E acabamos nos apegando a muitas coisas. Porém, eu preciso fazer um alerta. Tem muitas pessoas que já conheceram a Cristo, já aceitaram a Cristo, vivem para Cristo, ou deveriam estar vivendo para Cristo, estão até na igreja, mas ainda continuam adorando muitas outras coisas que não deveriam adorar. Até porque a adoração tem que ser única e exclusivamente a Deus. Eu não posso adorar outra coisa. Eu não posso adorar você, Ana Cláudia, minha esposa. Não posso te adorar. E olha que eu te amo demais. Amar eu posso. Amar eu posso. Adorar, idolatrar, não posso. Não posso. E como que eu sei? Como que eu sei que eu amo e não adoro? Quando eu tenho que colocar as minhas prioridades. Eu tenho que colocar as prioridades. Se eu perder a minha esposa, eu vou sentir muito. Mas eu vou continuar servindo ao Senhor, porque Ele é o dono da vida. Se eu perder minha esposa e começar a sair palavras da minha boca do tipo, por que Deus levou, não sei o que, vou sair na
na fé e às vezes no desespero, no pranto, a gente fala mesmo coisas que não deveria, mas depois se arrepende e Deus sabe que é das emoções. Mas tem pessoas que abandonam Cristo, abandonam a fé como se Deus fosse culpado, e Deus não é culpado pela morte de ninguém, o culpado pela morte é você, sou eu, porque a morte é resultado de pecado, que é o salário do pecado. Quando você perde alguém que você ama e você sente, mas você continua adorador do Senhor, é que a tua prioridade está no lugar certo. Adorar somente a Deus. Mas tem pessoas que adoram esposo, esposa, casa, carro, filho, até animal de estimação mais do que a Deus. Aí, eu não vou entrar nesse estudo, não vou entrar, só vou fazer, dar uma pincelada, né? Questões das prioridades. Quando Deus deixa de ser prioridade na sua vida, aí a pergunta vem, você está mesmo sendo adorador de Deus? Quando você tem que escolher entre Deus e alguma coisa que você gosta, você escolhe alguma coisa que você gosta e deixa Deus para o segundo plano, são questionamentos que nós precisamos fazer. Agora, uma vez vivificados espiritualmente, podemos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme o que Jesus falou em João 4, 23, 24. Eu preguei sobre isso ontem, gente. Então nós não vamos entrar, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura dos tais que assim o adorem, né? Então nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga-me, minha filha. Falaram uma vez para mim que dizer para alguém te adora é pecado. Por exemplo, eu gosto muito da Leninha. Eu falo assim, Leninha, te adoro. Mas você adora a Leninha? Não, mas falar isso é pecado. Não é pecado. Às vezes a gente escreve assim, te adoro, beijo. É costume, questão de costume de palavra. É bom corrigir. É que nem eu escuto, graças a Deus se diminuiu na igreja, mas eu ouvia muito. Ave Maria. Nossa! Aí eu olho, nossa. Não é só nossa, não. O seu nossa vem do costume do Nossa Senhora. Só que o Brasil tem mania de ir abreviando tudo, mas a frase é Nossa Senhora. Não é verdade? Aí o pessoal vai abreviando, hoje fica só no nossa. E se vocês escutarem o Regis Leandro falando, nossa, o Leandro pecou? Não, irmão. Era bom ele vigiar e não falar, mas se falou, é costume. Costume de palavras. Não tem nada a ver com o pecado, né? Nada a ver com o pecado. Nós somos muito, nós, o ser humano, é muito cultural. Nós somos seres culturais. Nós nos pegamos muita cultura. Você vê que o que reza as vestimentas do povo é o quê? São novelas, são filmes, né? É televisão, e a gente se prende a essas culturas, esses costumes. Em vez de quando você é pregador, crente, eu estou me colocando também, falando uma gíria. Não deveríamos. Deveríamos muito vigiar o nosso falar. É bom não falar certas coisas, mas se falou, irmãos, coisa desse tipo, né? Agora, pior do que falar eu te adoro, é a gente ouvir crente falando, de vez em quando soltando um palavrão. Isso eu acho que é bem pior. Palavras torpes, né? É o crente falando mentira. É o crente falando de forma agressiva, machucando. Isso é muito pior. É o que eu entendo. Mas não tem pecado aí não. Primeiro, adoração. Segundo, edificação espiritual. Edificação espiritual. Né, irmãos? Esses são os papéis da igreja. É o papel da igreja.
finalzinho da Bíblia, lê João, capítulo 5, versículo 19. João, ele é tremendo. As epístolas de João, se você não leu ainda, leia as 3 epístolas de João. João tem as palavras muito fácil de entendimento, a forma que ele escreveu. Sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, né? E que todo o mundo está no maligno. Palavra pesada, né? O discípulo do amor, o discípulo do amor fala: olha só, filhinhos, sabemos que somos de Deus, somos do Senhor, mas que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Nós saímos deste mundo de engano. O mundo já está todo no maligno. Por quê? Porque estão entregues às suas próprias vontades. E a vontade é a da carne, e a vontade da carne é pecado. É pecado. E quem peca, né? Quem peca está fazendo a vontade do maligno. Nós pecamos? Pecamos. Porém, o sangue de Jesus Cristo tem nos purificado. Nós reconhecemos que somos pecadores e fomos justificados pela fé. Então, nós saímos deste mundo cheio de engano. E como novas criaturas em Cristo, precisamos ser edificados aonde? Na palavra de Deus, na palavra da verdade. Não tem outro meio de edificação, irmão. Existem meios auxiliadores. Mas o que te edifica de verdade, o ponto central é a palavra de Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade. Olha só a santificação aqui, ó. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E é nela que nós temos que ser edificados. Para isso, Deus colocou na igreja pessoas capacitadas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Aí, antes de eu ler esse texto aqui, esses dias eu levei meu carro na oficina para poder fazer um ajuste na parte elétrica, para colocar um interruptor lá da luz de freio, e já quebrou, já está sem o interruptor da luz de freio de novo, já é o 5º que eu coloco e não sei o que está acontecendo. Gente, meu Deus, já pensei em vender meu carro por causa daquela luz de freio. Eu não consigo acertar aquilo, vou ter que orar agora. Mas aí, irmãos, eu estou lá, aí me chega aquele dia, né? Você me viu lá. Aí me chega um outro pastor para ajeitar o carro. Não sei de que igreja é. Mas na maneira a gente começou a conversar. Nós estamos conversando, tal, não sei o que, aí o assunto da Bíblia, de igreja, nós estamos conversando mesmo, não era debatendo, conversando de tudo que está acontecendo, um papo sadio, bom demais. Aí tem o terceiro personagem, que está com a orelha em pé ali, ouvindo essa conversa, e resolve entrar na conversa. Entrou na conversa. E daqui a pouco ele está querendo debater conosco. Esse terceiro não é crente. Ele falou que a mãe dele é desde sempre da igreja, mas que ele não vai para a igreja. Começou a querer bater Bíblia. Aí no final, eu ainda respondi algumas coisas, tal, aí no final ele falou assim, que nós não precisamos de ninguém para nos ensinar. Porque a Bíblia já tem resposta para tudo. Basta você orar e ler e Deus vai te mostrar tudo. Você não precisa de um pastor, de um professor, de um líder, não precisa. Na concepção dele,
na concepção dele, o que não é verdade. E ele estava ficando já nervoso, querendo debater. Aí, você que começou a levar, falei assim, falei para ele assim, meu amigo, eu só vou te falar duas coisas. Para, irmão. Primeiro, eu não concordo com o que você está falando. Segundo, eu não vou debater contigo. Está pronto o meu carro? Vamos terminar. Não dá para debater porque são pessoas que não querem um debate sadio, que é um problema. Efésios capítulo 4. Claro que assim, diante disso eu fiz 3 perguntas aí sobre a Bíblia e mandei ele lá, já que de texto da Bíblia, e ele não soube me dizer o que queria dizer o texto, né? Claro, peguei logo o texto bem fácil lá de Apocalipse, Ezequiel, pedi para ele me revelar, já que é só ler que vai saber. Peguei os textos lá de Ezequiel, de Apocalipse, então me revela isso aí. Eu estou tentando descobrir. Efésios 4, 11. E ele mesmo, quem? Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que Deus deu esses camaradas? No passado profetas, depois apóstolos, e depois pastores e doutores, que são quem ensina, quem busca. Por que Deus deu isso? Aí vem o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí Deus colocou pessoas na igreja capacitadas. Deus deu uns para apóstolos, já passou. Deu uns para profetas, já passou. Eu tenho um estudo na casa da minha palavra, sempre vou dar em catálogo sobre os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento da era presente. Os profetas. Tem lá prontinho o estudo, está até aqui no computador. Eu nunca trago para você, vou trazer, vou acabar, tem que melhorar ele. Então Deus pegou e deu pastores, evangelistas, doutores. Para quê? Para a edificação da igreja, irmãos. Agora vamos bater na tecla que sempre estamos lá batendo. Cuidado! Cuidado! Sejam como igrejas de Bereia. Confira na palavra de Deus. Porque tem muitos líderes espirituais. Eu falo líderes porque hoje nós temos uma gama de nomes para líderes espirituais. Temos pastores, bispo, arcebispo, apóstolo, enfim, né? Temos de tudo um pouquinho. Então, esses líderes espirituais, alguns infelizmente, utilizam a palavra de Deus para fazer isso que está escrito aqui, para fraudular, enganar, tirar proveito. Por isso é necessário examinar as Escrituras. Pegam versículos isolados, criam-se doutrinas e criam-se costumes. Confundem a mente das pessoas. Mas em toda a área da vida há os bons e os ruins. Cabe em nós não queremos ser enganados. Isso é questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Né? Se está na Bíblia, vamos examinar. Por que Deus colocou na Bíblia? Porque tem muita coisa que está na Bíblia que está para o nosso ensino apenas. Tem muitas coisas, Larissa, que está na Bíblia que é apenas para nos advertir. Não é para nós fazermos, não é para nós seguirmos. Está ali para nos advertir a respeito de alguma coisa. Portanto, é extremamente importante se congregar a fim de não correr o risco de cair no engano novamente.
Qual o engano? Do mundo, de voltar para o mundo, né? Virar um desagrejado, como nós ensinamos há pouco, está assim, gente querendo ser desigrejado, e depois dessa pandemia nós temos um montão. Por isso que nós só vamos transmitir, por esse motivo nós vamos transmitir nosso culto só esse mês. Em julho já não vamos transmitir mais, porque eu tenho uma preocupação muito grande das pessoas se acomodar dentro de casa e virar desigrejados. O importante é você estar na igreja, na comunhão, participar. É importante isso, irmãos, é muito importante. Aí tem o texto de Hebreus 10:5, não precisamos abrir não, irmãos. Isso aqui a gente fala de cor, né? Não deixeis as vossas congregações, ou a vossa congregação, como tem sido o costume de muitos. É esse o versículo aí. Tem muitas pessoas largando a sua congregação e tem largado, né? E voltado para as práticas que não agradam ao Senhor. Então, adoração, edificação e evangelização do mundo. Nós temos que ter isso na mente. Lembra desse dia, Larissa? Que bênção, né? Isso aí é evangelismo. Nós estávamos ali evangelizando. Deixa eu ver quem está ali. Carol, Cristiano, Larissa. Outra Cristiano, se não me engano. É o Cristian ali. André. Thaisa e minha cabeça tampando o restante do pessoal. Evangelismo. Quanto tempo que não saímos para evangelizar? Quanto tempo? E me atrevo a dizer, Leandro, tem pessoas que nem nunca saíram. Que é mais triste ainda. É de responsabilidade de cada crente como membro da igreja de Cristo pregar o evangelho a toda criatura. É claro que para evangelizar você não precisa sair de um grupo da igreja e andando panfleto nas ruas. Claro que não é assim. Existem muitos outros meios de evangelismo, de evangelização, muitos outros meios. Eu gosto sempre de destacar o próprio testemunho da pessoa. É principal na vida do crente, dar bom testemunho. Isso é principal. Mas temos que evangelizar de alguma forma. Mateus 28:18. Mateus 28. É sexta-feira agora que volta, Ana Cláudia, já a consagração das irmãs, é sexta agora? Então, sexta-feira, a consagração aí, dirigida pelas irmãs, volta ao nosso trabalho de intercessão às sextas-feiras. 8 horas, não é isso? É de 8 às 9. 8 às 9, 1 hora de intercessão. Se você puder vir, venha. 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: E me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, uma ordenança aqui, e a ordenança é evangelismo. O evangelismo em grupo, o evangelismo pessoal, o evangelismo presente. E você tem várias formas de evangelizar. Quer ver algo interessante que eu tenho o costume de fazer? Quando eu preciso telefonar para alguma empresa, seja para reclamar, para solicitar algum tipo de serviço, por exemplo, a Sky está sem sinal, você pega o telefone, oi, tudo bem? Ô Carlos, você pega e tal, a minha Sky está sem sinal, só um minutinho, vamos resolver, você quer lá, voltou o sinal, não, desliga, liga, voltou o sinal, voltou. Deseja mais alguma coisa? Não, por enquanto era só isso. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe, me dê um dia abençoado. Eu aproveito para falar de Jesus, nem que seja num cumprimento.
Aí às vezes a pessoa, obrigado. Aí às vezes a pessoa do outro lado da linha, amém, o Senhor também. Olha só, às vezes a pessoa está com o dia até, sabe, alguém já ligou, mas cadê que você na direita, não sei o que, briga, aí a pessoa já está do outro lado, né? Meu Deus do céu, nervosa, aí recebe uma palavra, segue a palavra, que legal. Então, aproveite as oportunidades para falar de Jesus, a tempo e a fora de tempo, é isso? Todas as oportunidades, onde você trabalha. Ei, Lucas, você trabalha, atendeu alguém? Me dá essa vela aqui para o meu Fusca, né? Vou colocar uma vela no meu Fusca lá, que o carro vai ser força, não sei o que, tem aqui a vela nos fala de luz. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus é a luz do mundo. Aproveite as oportunidades, né? É sério, nós ficamos, é muito sério. Timóteo, segunda carta aos Timóteos, foi bom. Segunda carta escrita ao jovem pastor chamado Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Foi o texto que nós falamos ainda agora. Vamos ler. Que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, retardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha só, eu preciso pregar a palavra a todo tempo, todo momento, toda oportunidade que tiver, né? Para falar de Jesus, fale de Jesus, fale da palavra. Mateus 5, 13 e 14. Aqui vai falar da maneira que você tem que pregar com o seu testemunho. Olha só, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então aqui está falando dessa forma que eu gosto muito de evangelizar, que é a forma testemunhal. É o seu testemunho, é a sua vida. É a pessoa olhar e falar assim, meu Deus, Elaine é crente mesmo. Elaine é crente. Ela mudou, ela é diferente. Se um dia eu aceitar, se um dia eu virar crente, né? Não é aceitar não. Se um dia eu virar crente, eu quero ser igual a Elaine. Né? Agora imagine só. Crente igual a Elaine? Prefiro nem ser. Prefiro, como disse para ele, prefiro ficar tomando minha cervejinha, fumando meu cigarro. É assim que as pessoas falam. Então aqui, ó, você, eu, nós somos o sal da terra. O sal, ele tem duas características muito legais. E creio eu que é por isso que Jesus vai falar que nós somos o sal da terra. Que característica é essa? A primeira característica do sal. Se você for fazer um arroz, por exemplo, você vai fazer um arroz. Normalmente você vai colocar ali um azeite, um óleo, uma margarina, vai jogar ali um alho, vai corar aquele alho, vai colocar o arroz, vai colocar o sal e depois a água, ou coloca a água e depois o sal, depende da pessoa. Não é isso? Então você temperou ali aquele pimento com alho, né? Um sal. Se você for fazer uma carne, uma hora dessa a gente falando de comida, cheio de fome, é muito bom. Você vai fazer lá uma carne ensopada, né? Aquele cozido lá, aquela carne, batata, aqueles legumes. Aí você coloca ali os temperos, né? Açafrão, tomate, cumim, curry, né? Você coloca isso tudo, mas você não colocou o sal. Não fica legal. Mas você não coloca o curry, não coloca o açafrão, não coloca o gengibre raladinho, não coloca nada disso. Mas colocou o sal, você já come bem. O sal ele dá gosto. É um tempero que não pode faltar. Então nós com o sal aqui neste mundo, nós estamos ainda dando gosto
a esse mundo, esse tempero. No dia que nós formos tirados, perde o sabor. Então o sal, ele dá sabor. E a segunda característica do sal é que o sal ele é conservador. Antigamente não existia geladeira. Como que se conservava a carne, os alimentos? Salgava tudo. Salgava. Outro dia eu comprei uma pecinha de carne em casa. Eu prefiro comprar peça de carne, sai mais barato, né? Comprar colher colocado. Aí eu corto tudinho lá no livros, preparo as porções e congelo. Mas sempre sobra uns pedaços de mais carne, mais gordura, né? O que eu resolvi fazer outro dia? Vou fazer a carne seca com esse negócio. A carne de sol. Peguei, salguei aquilo tudo, e todo dia eu botava lá no sol para secar. Com bastante sal, nem mosca posa, gente. Se bota ali o sal, cobre. Aí fui ali, deixamos ali quase um mês. Depois eu tirei, a Cláudia escaldou, cortou, botou no feijão. Gente, que delícia! A carne conservou um mês fora da geladeira, Zé Luiz, ali no sal. Então o sal é conservador. E nós estamos aqui nesse mundo conservando ainda. Porque se nós não tivéssemos aqui, o pecado já tinha destruído tudo, irmãos. Por isso nós somos o sal. Mas somos um sal que precisa dar gosto. Precisa dar testemunho. Né? Tem que ser bom. Tem que ser bom. Somente através da ação da igreja, vou repetir o que eu escrevi, somente através da ação da igreja, a sociedade pode ser transformada, e assim podemos mudar o mundo, irmãos. Jesus se expressou assim: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar. Texto que nós lemos. É a igreja. A igreja que tem que mudar essa sociedade, mudar para melhor, mudar as pessoas. Ordenanças da igreja, eu vou falar rapidinho, porque nós falamos esses dias de algumas ordenanças, aqui de todas as ordenanças, né? Então eu vou falar rapidamente. Mas como a gente estava dentro desse estudo, como eu falei, um estudo que eu estou repetindo, né? Reprise. Eu não fiz essa modificação porque eu acho interessante. E sempre tem pessoas vendo, graças a Deus, nossas lives têm bastante visualizações. Na hora não, hoje deve ter o que aí? E quantas pessoas assistindo? 10 pessoas. Aí eu não entendo, aí chega amanhã tem 600 visualizações, 400 visualizações. Deixa quieto. Existem 3 correntes teológicas. Eu gostaria muito que essas 600 pessoas, outro dia tivemos 800 e poucas pessoas, eu gostaria muito que essas pessoas viessem para a nossa igreja. Né? Até porque eu sei que naquela organização tem muitas pessoas não crentes. Quem já tem igreja, não, vai para a sua igreja. Né? Tem a sua igreja, a não ser que tenha algum problema lá, a igreja esteja, enfim, quiser vir para cá, mas não sei mais. Se você tem para a igreja, uma igreja séria, pastor sério, fique lá. Mas você que não tem igreja, quiser, o Adjanira, número 40, Parque Artista, próximo à Farmácia Futura, aqui na Estrada da Palhada, 2 minutinhos de carro para a Dutra, se você é de algum bairro distante. Existem 3 correntes teológicas a respeito de ordenanças bíblicas. Primeiro vai dizer que existem 2 ordenanças, a segunda vai dizer que existem 3 ordenanças, e a terceira vai dizer que existem 4 ordenanças. São 3 correntes teológicas. A majoritária, como eu já disse aqui, é a do meio, que diz que tem 3 ordenanças bíblicas. Qual está certo? Vocês já sabem a resposta, falamos esses dias, qual seria a certa? Nós colocamos, não existe certo nem errado. Existem interpretações diferentes. É questão teológica. Irmã Vitéria, ali não tem uma resposta certa. A primeira corrente, a segunda, a terceira, não importa. Então, por questões teológicas. O que eu preciso saber? Que existem ordenanças na igreja. O que é uma ordenança? O que é uma ordem? São coisas que precisam ser obedecidas e vividas.
primeira ordenança que nós destacamos é o evangelismo, que eu já falei ainda agora sobre o evangelismo, então não vou me prender a isso, né? A esse assunto, evangelismo, mas é a primeira ordenança. Segundo é o batismo. Eu coloquei a foto da Lene, que eu ia brincar com ela, a Lene não está. Então não falta o culto. Eu escolhi lá hoje a foto da Arlene mesmo, que eu coloquei, só para a Arlene, porque ela ali no tela. Então, a segunda ordenança é o batismo. É batismo, tem que haver batismo na igreja. Eu tentei tirar 60 e não consegui, tá, irmãos? Deixa elas ali. A palavra vem do grego bapti, ou não sei se não se pronuncia o P, não sei, que significa imergir. Batismo é por imersão. Batismo significa imergir. O que é imersão? É mergulhar a pessoa toda. Por isso que na nossa igreja nós mergulhamos a pessoa toda. Existem igrejas que fazem diferente, apenas colocam um pouquinho de água na cabeça. O certo, literalmente, pela tradução da palavra, é mergulhar a pessoa. A não ser que seja em casos extremos. Uma vez eu falei aqui, usei esse exemplo daquela moça que eu sempre esqueço o nome, que se converteu, que quase morreu, ficou internada e fez umas práticas nas pernas, no corpo. Qual é o nome dela? Escreveu um livro. Isso aí, Andressa Curac. Isso aí. Ela, no batismo dela, não foi por imersão. Ela queria se batizar, entregou a vida para Jesus, se converteu, não podia por causa do tratamento, então foi colocado um pouco de água na cabeça dela. Então é uma exceção à regra. Né? Imagina uma pessoa no leito de hospital, aceita Jesus e fala: eu quero ser batizado. Eu quero. Pastor, só tem que me batizar. Aí eu vou chegar para o médico: vou tirar ela daqui, vou levar ela ali, vou jogar lá na piscina, mas vou trazer de volta. Não pode. Pode. Até porque no Antigo Testamento, Elane, tem batismo nas águas? Depende. Muito bem. O Antigo Testamento não vai falar de batismo, mas o Novo Testamento vai falar de um batismo no Antigo Testamento. O Novo Testamento vai apontar para um batismo lá no Antigo Testamento, não está aqui no texto, mas depois você pesquisa e você acha rapidamente aí no YouTube. É quando o povo judeu é liberto do Egito, e passa pelo o mar vermelho ali, é um símbolo de batismo. Isso está nas cartas paulinas aí, fazendo essa referência aí, tá bom? Então o batismo se é necessário. Em Colossenses 2:12, olha só. Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Foi o que eu falei há pouco com vocês. Quando você é batizado, morre e ressuscita. Uma nova criatura, né? É um mandamento de Jesus, conforme Mateus 28:18-20. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança de Cristo para a igreja. A outra ordenança que nós temos é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ou melhor, a Ceia do Senhor. Eu sempre vou usar aquilo que eu estava falando, força de expressão. Na Bíblia não fala Santa Ceia em lugar nenhum. Santa Ceia é força de expressão, costume no meio evangélico. O certo é a ceia do Senhor. Então é a terceira ordenança, que é a ceia do Senhor. O pão significa receber pela fé a vida de Jesus. Assim como o pão nos fortalece fisicamente, o pão material, físico, Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a sua palavra, a qual nos fortalece,
espiritualmente. Então Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Você sabe por que Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Por que ele usa o pão para ilustrar? Porque o pão é um alimento universal. Toda parte do mundo, em todos os tempos, o pão sempre foi comum. Dependendo da região, só muda um modelo ou alguma coisa na receita. O pão italiano, o pão francês, né? O pão árabe, mas tudo é pão. É algo universal. Por daí Jesus usar o pão para simbolizar o próprio corpo. O cálice e o vinho representam o sangue que ele derramou por nós lá na cruz. Esta é a simbologia da nova aliança. Quantas alianças nós tivemos até a aliança da cruz do Calvário, Larissa? Não, ela respondeu. Tivemos mais alianças. Alianças ou dispensações, que tem o mesmo sentido. O que é uma dispensação? Um período de tempo onde Deus fazia uma aliança com o povo e o povo quebrava. Nós tivemos a aliança da inocência, abraâmica, eu não vou lembrar não, faça pergunta assim que eu sei que tem, mas se eu não me engano são 7 alianças, salvo equívoco, são 7 alianças. Tá? Obrigado, Leandro. Mas ele respondeu não, eu só fiz assim agora, hein, gente? São 7 dispensações. E a dispensação da graça é a dispensação de Cristo ali na ceia, quando ele, ao final da Páscoa, ali no jantar da Páscoa, melhor dizendo, ele começa ali a falar sobre esta nova aliança, que Paulo depois vai falar lá no livro dos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, né? Trata-se do novo pacto predito pelo profeta Jeremias. Vamos ver Jeremias? Jeremias 31. Se achar Jeremias, faça ela abrir os Salmos e vir andando do Novo Testamento. Salmos, Provérbios, Cantares. Vou achar logo Jeremias aí. Capítulo 31, versículo 31 também ao 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Concerto, aliança, dispensação, tá, irmão? De repente, aí é a mesma coisa. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Os homens quebraram a aliança, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É esse concerto da aliança, da graça, aí que Deus estabeleceu e já foi profetizada lá por Jeremias. A quarta dispensação, quarta ordenança que nós temos é a respeito de ofertas e dízimos. Lembrando que não é majoritária essa corrente teológica. Ofertar para Deus é uma forma de agradecer por tudo que Ele tem feito. Deus é o dono de todo o sustento e é Ele que nos dá tudo que precisamos para viver. Ofertar e dizimar é reconhecer que o sustento vem de Deus e que nele confiamos. Os dízimos e as ofertas servem para manter a obra da igreja. Deus não precisa do dinheiro, mas cada igreja tem despesas. Ninguém é obrigado a dizimar, mas quem desfruta da igreja deve ajudar a mantê-la. Quer ver como você desfruta da igreja? E é bom que você ajude a manter
dentro das suas proporções financeiras. É claro, ninguém aqui vai fazer sacrifício de tolo, dar o que não tem, que não pode, mas dentro das suas condições, dizimar, ofertar. Vejam, se nós não tivéssemos usado o seu dízimo e as suas ofertas para comprar bancos, vocês estariam agora em pé. Ou melhor, se nós não tivéssemos colocado a laje aqui, vocês estariam em pé no sereno ou na chuva, que está chovendo. Se nós não tivéssemos usado seu dízimo e suas ofertas para levantar as paredes, para pagar a conta de luz, como ficaria? Então, seus dízimos, as suas ofertas têm um propósito de manter em funcionamento a igreja, a casa do Senhor. Daí a importância de você ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Veja que existe uma promessa de Deus para aquele que honra a Deus com as primícias, com os seus dízimos, né? Malaquias capítulo 3, do 8 ao 10, começa dizendo: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas também, gente. O texto é bem claro. Tem pessoas que só dizimam, sabem disso? Tem pessoas que só ofertam. Na verdade, a palavra de Deus é dizimar e ofertar. O que é dízimo? Dízimo é primícia. E lá na lei, já lá no Antigo Testamento, foi estipulado um 10%. Não é 15% e não é 5%, é 10% das suas rendas. O que é oferta? Oferta, aí eu tinha que fazer um estudo sobre oferta. Nós temos ofertas de amor, nós temos ofertas alçadas, né? O que é uma oferta alçada? O que é uma oferta alçada? Uma oferta com propósito. Que propósito? Pessoal, precisamos esse mês, ou melhor, nós estamos fizemos aqui, estamos fazendo. Nossa mesa de som deu ruim. Estava fazendo aquele barulho, né, Melanie? Horrível. Precisamos comprar uma mesa. A igreja não tinha condições financeiras para adquirir uma mesa. E precisamos de algo de qualidade para o Senhor. Então, o que foi feito? Alguém pode ajudar para nós comprarmos uma mesa? Durante tanto tempo, precisamos de tantas pessoas contribuindo por tanto. Aí algumas pessoas falaram: eu posso. Então você já sabe que durante tantos meses você vai dar uma oferta X, uma oferta alçada, com um propósito. E a mesa de som está sendo paga, graças a Deus. Ainda faltam algumas prestações, mas está sendo paga e não foi barato, né, irmão? A mesa de som, se não me engano, foi quase R$4.000. Não foi barato. Uma Yamaha, uma mesa boa, né, para a casa do Senhor. Isso é oferta alçada. Né? Então você precisa ofertar, você precisa dizimar a casa do Senhor. Eu tenho tempo ainda para falar sobre os símbolos e termino no símbolo. A parte finalzinha do estudo não nos interessa para hoje, mas os símbolos eu quero falar, são 3 símbolos. Temos outros símbolos de igreja, para a igreja, mas eu quero falar um pouquinho desses 3. O primeiro é corpo, né? Aqui, ó, tá aqui embaixo. Corpo. Vós sois, 1 Coríntios capítulo 12, 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo esteve na terra e sua presença foi conhecida. Ele voltou para o céu, mas sua presença se faz sentir por meio de sua igreja, que é o seu corpo. Como que Cristo hoje é sentido, é visto, é reconhecido? Através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, o
corpo de Cristo. Por que o corpo e não a cabeça? Porque a cabeça é o que pensa. Se eu estou aqui fazendo esses movimentos com o dedo, é que a cabeça, o cérebro, fez uma ordem e o corpo obedeceu. Tem que obedecer. Só que tem pessoas que, lamentavelmente, parece que sofrem de mal de Parkinson, que fica com movimentos involuntários, né? Esses movimentos involuntários não são ordem da cabeça. É uma anatomia, um problema no corpo de saúde. Vou usar uma palavra bonita, mas não veio. É um problema no corpo, que não responde ao comando do cérebro. O comando não responde. E tem crente que é assim, não responde ao comando do cérebro. Toma atitudes que não está vindo do cérebro. E temos que entender que nós somos o corpo de Cristo, que existe uma mente, uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Em Colossenses 1,18, vamos lá em Colossenses. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então ele é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Temos que seguir as ordens dele. Efésios capítulo 4. Só voltar um pouquinho aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 4. No meu texto ali tem 2 versículos 15, gente. Olha lá. 15 e 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que eu entendo aqui? Se o corpo não estiver bem ajustado, se nós não estivermos bem ajustados, o corpo não cresce. A igreja não cresce. Falamos de crescimento no último estudo. Crescimento da igreja. Para crescer, o corpo tem que estar bem ajustado. Eu não posso falar uma língua e o Anderson falar outra língua. E o Leandro outra. Ninguém se entende, ninguém se compreende. Quando resolveram construir a Torre de Babel, o que Deus fez? Confundiu a língua. Ninguém se entendia. O que aconteceu com a torre? Parou por ali. Se a igreja está falando línguas diferentes, entendimentos diferentes, ela não cresce. Precisamos falar todos a mesma língua, o mesmo pensar, o mesmo agir. Em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios, só voltar mais um pouquinho, capítulo 12, versículo 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém, irmãos? Precisamos ver esta unidade. A igreja é, portanto, um organismo vivo com seus membros, cada um com funções específicas. O olho é para enxergar, o ouvido é para ouvir, o nariz é para respirar, não é para cheirar, pode ir para cheirar, é para respirar. A boca é para se alimentar, não é isso? A mão para pegar. O pé é para andar,
Cada parte do corpo, cada membro tem uma função. Na igreja não é diferente, mas todos são corpo, todos são membros. O outro símbolo da igreja é a noiva. Por causa de sua comunhão e união com Cristo, a igreja é comparada com uma noiva. Em Isaías 62:5, Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Então, um dos símbolos da igreja é que nós somos a noiva de Cristo. E como noiva, nós vamos nos casar. Amém, irmãos? E quando será a data do casamento? Quando Cristo nos arrebatar. Porque lá no céu será as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, é festa de casamento. Tá? Quando eu era mais jovem, eu lia bodas, eu lia botas. Né? Bodas. Né? Tem outro texto aqui, nós vamos pular. Vamos para o último símbolo, que é a família. Nós somos a família de Deus. Vamos ler esse texto de João 1. 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Nós somos nascidos do Senhor, somos nascidos de Deus. Por isso nós somos filhos do Senhor, nós somos a família de Deus aqui na terra. Aqui em Romanos 8,16 vai dizer que nós somos a família de Deus. Amém? E Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Né? Eu ia falar, não ia, faz parte de tudo, mas não há necessidade sobre a autoridade. Né? Fica se procurando, né? Quem não falta muito culto se acha fácil, né? Quem falta muito culto não vai se achar muito fácil, não. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, então, é o culto da vitória, em nome de Jesus. Sexta-feira, manhã de intercessão. Sábado, consagração, com o café da manhã abençoado. E à noite, o culto de louvor e adoração a Deus. Quer falar alguma coisa, né, Cláudia? Mais uma coisa aí da live? Corrigindo aqui, você falou sábado. Fala, gente. Vamos devagar. Sábado? O que tem sábado? É domingo, gente. Poxa, vocês ficam me confundindo todo. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Domingo, então. Sábado nós não temos nada aqui na igreja. Espero que logo volte, pelo menos, os cultos de departamentos, né, que são aos sábados, um sábado por mês. Sábado par das irmãs, é isso? E sábado ímpar dos jovens. Mês ímpar, né? Mês par, mês ímpar, os departamentos. E eu tenho certeza que é a vontade de Deus, que sejam os cultos, cheio de graça, cheio de poder, manifestação de Deus mesmo. Então tá certo agora o anúncio, né? A Hannah está melhor, graças a Deus, né? Que nós íamos apresentar domingo, não hoje, mas está melhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, ao qual nos encontramos, queremos, meu Pai, agradecê-lo pela palavra que o Senhor nos deste, pela edificação, Senhor. Pai querido, quero pedir que o Senhor venha continuar com as nossas vidas, com a Tua igreja. Meu Pai, que o Senhor possa tão logo dar cura
para esta doença, para esse Covid-19, que tão logo apareça esta vacina tão esperada, meu Deus, para que possamos cultuar o Senhor sem medo, meu Pai, de uma contaminação, sem necessidade de máscaras, de distanciamento, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que essa rotina possa voltar ao normal, mas melhor do que antes, meu Deus. Que venhamos verdadeiramente, meu Pai, reconhecer a necessidade de estar na Tua casa e, meu Deus, dar o valor que é devido a este lugar. Nos despeça deste lugar em paz, guarda a nossa vida e nos dê a Tua graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a vinda do Senhor e que todos digam Amém. Terminado, queridos, em nome de Jesus, vamos Deus.